Bem, o nosso experimento é fazer com que o Arduino calcule o volume de água desse vaso, né? Desse vasilhame que tem a forma cilíndrica. Então, vou fazer o seguinte: primeiro eu vou medir aqui a altura, né? Vou marcar a altura. Peguei aqui uns calímetros. E aí eu vou marcar a altura, que é onde eu vou marcar para poder encher isso aqui de água, né? Porque nós vamos encher de água. Então eu vou marcar aqui, deixa eu colocar bem direitinho, né? Aqui a parte interna. A gente precisa ver aqui a parte interna. Vou marcar 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros e 20 centímetros, correto? Pronto, já marquei aqui de 5 em 5. Altura. Então, para a gente poder calcular o volume de um cilindro, nesse caso aqui é um cilindro reto, nós vamos calcular multiplicando a área da base, que é circular, vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. E a base, a gente precisa pegar aqui o diâmetro para a gente poder encontrar o raio, né? Você pega o diâmetro aqui, médio aqui, que dá aproximadamente, deixa eu ver, quase 9 centímetros. Para a gente arredondar, vamos arredondar aqui 9 centímetros. Então, o raio é a metade do diâmetro. Então, daria o quê? 4 centímetros e meio. 4 centímetros e meio de raio. Então, a gente pode calcular a área da base, né? Que é πr ao quadrado. Se a gente usar o π como 3,14 aproximadamente. E vamos calcular a área da base vezes a altura, certo? E aí a gente vai calcular, não de forma escrita, mas a gente vai escrever no Arduino, fazer com que ele calcule esse volume, né? Esse volume do líquido que nós vamos colocar aqui dentro, correto? Então, até mais. Bem, agora nós vamos para a programação com o ArduBlock. Inicialmente, a gente vai calcular a altura, né? Então, a gente vai precisar fazer aqui uns artifícios matemáticos para a gente poder entender como é que a gente vai calcular a altura dentro do vasilhame de cilindro, né? Que a gente vai pôr a água. Então, vamos conectar aqui o Arduino na porta USB. Conectamos. Aí vamos olhar aqui como é que está. A porta 8, correto? Então vamos para a nossa programação em ArduBlock. Bem, para a gente poder calcular o volume, a gente vai precisar trabalhar passo a passo a partir de matemática, né? Então, inicialmente, eu vou aqui fazer um vídeo. Esse nosso vídeo vai ser somente da altura da água dentro do vasilhame. E aí, depois mais, a gente faz um outro vídeo, né, para calcular a altura. Então, vai depender também do vasilhame que você vai utilizar, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. A gente vai precisar imprimir na tela. Então, vamos pegar esse aqui. E vamos pegar aqui uma junção, certo? Vamos precisar aqui do comando para imprimir. Nós vamos precisar também do bloco do sensor ultrassônico. A gente sabe, a gente fez aqui a ligação, onde nós vamos colocar no pino 8 e no pino 9. E nós vamos usar aqui nesse bloco a posição, não velocidade nem aceleração, tá? Vai ser a posição, ou seja, a distância. É um bloco específico aqui desse ArduBlock, tá? E aí a gente vai precisar de algumas variáveis, tá? Para a gente poder trabalhar e colocar alguns valores. Então, vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse comando aqui, ó, atribui variável decimal. Vamos pegar esse daqui.
Eu vou fazer aqui vou precisar de uns 3 desses, que é pra gente poder atribuir. E aí a gente vai explicar direitinho como é que vai ser essa atribuição, tá? Quando a gente pega aqui o nosso sensor, ele vai colocar a distância que está entre o fundo do vasilhame até a posição dele, certo? Mas aí o que a gente vai fazer? A gente quer a posição da água dentro do vasilhame, a distância da água dentro do vasilhame. Então eu preciso ter a altura do vasilhame e vou tirar aqui a distância, fazer uma subtração para ficar somente a distância da água no vasilhame, certo? Então a gente vai precisar fazer aqui uma operação de subtração, né? Uma operação de subtração. Então a gente vai precisar aqui de alguns operadores matemáticos. Vamos pegar aqui o de multiplicação, a gente vai já avisar por que nós vamos pegar. Vamos pegar o de subtração da altura, né? E depois mais um de multiplicação, que é em relação ao positivo e negativo, tá? Então eu vou criar aqui, ó, uma variável, porque esse bloco aqui, quando ele imprime, você manda imprimir, ele vai colocar ele vai colocar aqui a distância em milímetros, né? Milímetros, aliás, perdão, em milímetros. Aí depois a gente tem que verificar essa distância já em centímetros para a gente observar. Então a gente vai precisar aqui fazer essa conversão, tá? De uma casa decimal. Então vamos usar aqui nesse caso, ó, essa primeira variável, eu vou chamar de dec. E aqui, ó, eu vou colocar nessa variável 0,1, que é para poder fazer a conversão, ou seja, aqui é um comando de atribuição, ele vai jogar esse 0,1 dentro dessa variável dec, né? Ou dec, né? Eu vou precisar também, por exemplo, da altura do meu vasilhame total, tá? Porque à medida que for colocando a água, ele vai fazer essa subtração. Então, nesse caso aqui, dependendo da altura que você vai colocar o sensor, então você vai fazer essa distância. Eu vou colocar mais ou menos da minha... aqui, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Mais ou menos isso. Posso colocar 27 e tal? Aliás, bem aqui, ó, para atribuir aqui, que vai ser a altura. 26,50. E o nome da minha variável aqui, ó, aqui, eu vou colocar de Altvag, que é a altura total do sensor até o finalzinho do vasilhame, que é a altura que a gente vai colocar, tá? E aí, esse aqui, ó, esse aqui é porque geralmente quando a gente faz esse cálculo da subtração da altura da água que está no vasilhame, a altura total, então ele retorna um valor negativo. Então, como eu vou fazer aqui a conversão para positivo, né? E aqui, toda vez que eu multiplico por -1, que é o que a gente tem aqui, né? Vamos colocar aqui, -1, -1.0, pronto. Que aqui eu tenho uma variável float. Ele vai fazer a conversão, tá? Então, vamos lá. O que eu quero inicialmente? Eu quero transformar para multiplicação. Vamos transformar de milímetro para centímetros. De milímetro para centímetros, então a gente vai colocar aqui, ó. Vou fazer aqui uma cópia desse dec. E vou jogar aqui. Pronto. E vamos colocar... Pronto. Aqui, ó. O valor que vai mostrar, vai imprimir pra gente, nesse caso aqui, quando eu multiplico por 0,1, vai ser em centímetros, tá? Vai ser em centímetros. Só que ele vai retornar aqui um valor que ele vai... Vamos trabalhar com a parte de... vamos dizer assim, a diferença entre o líquido e a diferença entre o valor total da posição do sensor. Então, vou precisar fazer uma subtração.
Então, vou pegar aqui, ó, que vai ser esse aqui. Eu vou fazer uma cópia dele. Vou fazer uma subtração aqui, ó. Pronto. Nessa subtração. E aqui eu vou jogar desse outro lado, eu vou jogar esse valor aqui todinho, tá? Aqui dentro. Ó. Pronto. Então, tô fazendo aqui a diferença entre a distância do líquido e a distância total. Então, a gente tá fazendo uma subtração pra gente poder... à medida que a gente for colocar líquido, ele vai diminuindo o valor total do vasilhame. E aí, como ele retorna negativo, esse valor, a gente vai precisar transformar para positivo. Então, vamos fazer uma cópia aqui, não é essa cópia que eu quero, é essa outra aqui, ó. Aqui. Eu vou pegar uma cópia dessa variável, vou jogar aqui, né? E esse, vou jogar bem aqui assim, a gente vai colocar dentro desse outro fator, certo? Então, inicialmente, eu coloquei uma multiplicação, depois uma subtração, e depois eu coloquei dentro da multiplicação de novo por menos 1, que é o que eu quero. Eu quero que ele vá imprimir o quê? Eu quero que ele imprima a altura do líquido, a altura líquida. Eu quero que ele imprima a altura do líquido. É isso que eu quero. E aí, a gente vai pôr aqui assim, ó. Vamos colocar dentro do sempre. Isso depois mais, a gente pode pôr, por exemplo, dentro de uma função, para a gente poder calcular o volume, né? Aqui assim. E vamos jogar toda a nossa operação. Deixa eu pôr aqui embaixo, então, primeiro. Aqui. E colocar aqui dentro. Pronto. Aqui. Aqui ao lado, ó, você já pode observar, ó, como é que ficou, tá? Ó, dá um zoom aqui, né? Pronto. Vamos colocar aqui também um delay. Vou colocar aqui um delayzinho para ficar melhor, né? Pra gente poder visualizar melhor. E a gente vai pôr, a gente vai colocar a água, né? Deixa eu colocar aqui a água no nosso vasilhame. Como eu já havia marcado de 5 centímetros, mais ou menos 5 centímetros, deixa eu colocar aqui um pouquinho, 5 centímetros, eu acho que é isso aqui, 5 centímetros. Depois a gente coloca 10 centímetros e vê quanto é que tem de líquido dentro, né? A distância, certo? Deixa eu jogar agora, vamos jogar para o Arduino, vamos enviar. Vamos enviar para o Arduino. Vamos enviar para o Arduino. Deixa eu colocar aqui para não molhar nada, né? Lembra que a gente está trabalhando com água, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter bastante cuidado com a água. Certo. Agora a gente vai filmar aqui a parte do líquido, né? Estamos vendo aqui a parte do líquido. E a gente vai pôr nós vamos pôr aqui o sensor em cima, aqui em cima, essa parte de cima. Deixa só eu colocar aqui direitinho pra gente poder visualizar melhor, tá? Vamos lá. Vamos pôr aqui em cima. Opa, tá derrubando tudo aqui. Vamos pôr aqui em cima, nessa parte de cima. Pra ele visualizar melhor, pra ele pegar direitinho. Vamos lá. Aí a gente vai mostrar como é que a gente vai colocar aqui, né? Começar a filmar direitinho essa parte. Então vamos
Vamos analisar aqui, ó. A gente vai pôr aqui em cima, pela parte de cima, tá? Aqui pela parte de cima. Então, tá mais ou menos aqui, ó, tá? Essa parte de cima, a gente tá colocando aqui a parte de cima. E a gente vai olhar no monitor serial, tá? Eu coloquei aqui 5 centímetros. Vamos ver aqui no monitor serial, perdão. Ó, tá 4,75. Então, se a gente fixar mesmo, a gente tem mais ou menos próximo de 5 centímetros, né? Aí você vai colocando aí, é claro que minha mão tá tremendo. Eu vou mudar aqui, vou fechar e vou colocar mais o líquido. Vamos colocar mais o líquido aqui, em torno de, para que ele suba para 10 centímetros, tá? Então, eu vou colocar aqui para que ele suba 10 centímetros aproximadamente, a altura do líquido. É claro que a gente vai precisar dessa altura para a gente depois mais calcular o volume, né? A gente calcular o volume do que está aqui dentro. Mas esse vídeo é sobre... Vamos colocar aqui, vamos abrir de novo. Agora a gente vai colocar em cima, tá? A gente vai colocar em cima. Olha só. Ele começou a mostrar 9,31, né? Que seria mais ou menos a altura. E aí você vai colocando um pouco do líquido, né? Pra até chegar aí em uma altura de 10 centímetros de líquido, certo? E assim vai. Você vai colocar a altura. Então, o que a gente está fazendo nesse vídeo de hoje? A gente fez aqui um programinha somente para calcular a altura do líquido dentro desse vasilhame. Então, a gente colocou aqui, ó, a altura do líquido dentro do vasilhame, certo? Deixa eu pegar aqui, ó, direitinho. É que meu celular tá aqui em cima, né? Ó, ele tá medindo aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer uma tampa e vai colocar, né, o sensor aqui em cima, fixo, que ele vai calcular essa distância. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele tá dando a distância dentro do líquido, dentro do vasilhame. Então, é a distância aqui, ó, de 10 centímetros, mais ou menos, tá? Mais ou menos 10 centímetros. E aí, se eu tenho altura, eu consigo obter, então, o volume do líquido que está aqui dentro, em tempo real. Então, o que eu posso utilizar aqui? Você pode usar em qualquer experimento, por exemplo, para colocar dentro de um vasilhame, para ele te dizer, colocar, por exemplo, numa caixa d'água, né? De repente, aí ele tem uma altura, aí fixa aquela altura e ele calcula o volume ali dentro. E de repente vai consumindo. Aí você pode determinar uma outra altura para que ele volte a encher de novo, né? Seria um outro experimento. Mas aí interessante aqui a gente observar a distância aqui que a gente está calculando. Então isso aqui é todo um artifício matemático, né? Olha só, eu tenho aqui que fazer a distância entre o líquido e o vasilhame. Eu tenho que fazer aqui a transformação de milímetros para centímetros. Aí eu tenho que verificar aqui, ó, saber que tudo que multiplica por menos 1, eu estou transformando em positivo, né? Ou seja, aliás, não transformando em positivo, mas transformando o sinal. Se eu não colocar isso aqui, ó, a distância vai me retornar um valor negativo, né? Então, é interessante aqui, deixa eu colocar aqui, que essa parte da programação do ArduBlock, você tem que ter um domínio matemático simples, né? De operações simples, para poder calcular o volume, né? Ou então a altura aí do líquido dentro do recipiente, certo? Então, gente, qualquer dúvida, aí, ó, dá um oi, dá um joinha e depois mais a gente continua fazendo um outro vídeo já para calcular o volume dentro do vasilhame, tá? Então, até a próxima.
Tchau, tchau.